Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Galera, quero passar aqui um videozinho rápido e bem pontual de uma revisão para nossa prova de amanhã, ok? Então quero dar uma passada aqui bem rápida e bem objetiva aqui nesse conteúdo. Bom, vou passar um pouquinho aqui sobre os ácidos, beleza? Coisas que vocês precisam lembrar, a gente até estudou isso ano passado, no nono ano. O que é um ácido? Ácido é todo composto que em água ele libera o tal do H+, o íon hidrogênio positivo. Então, ácido libera isso daqui na água, é identificador de ácido esse íon aqui. Bom, sabendo disso, que ácido é todo composto que em água libera esse hidrogênio positivo, a gente pode classificar os ácidos. Isso é extremamente importante. Bom, como que a gente classifica os ácidos? Primeiro, pelo número de hidrogênio que ele possui na formulação, o número de H+. Por exemplo, se um ácido tiver apenas um H+, ele é um monoácido. Exemplo disso, HCl, o ácido clorídrico, HNO3, o ácido nítrico. Pode perceber que eles têm um hidrogênio na sua formulação iônica. Bom, quando um ácido possui 2 H+, aí ele é um diácido. Bom, por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico, H2CO3, ácido carbônico. Pode perceber que eles possuem 2 hidrogênios ionizáveis na sua formulação. E assim por diante, pessoal. 3H+, vai ser um triácido. Exemplo disso, H3PO4. Possui 3 hidrogênios ionizáveis. Temos aí também os tetraácidos. O que é um tetraácido? Ácidos que possuem até 4 hidrogênios na sua formulação química. Exemplo disso, o H4SB2O7. Beleza? Então, o número de hidrogênios classifica esse ácido. Bom, mas também não é apenas isso. Uma outra maneira de a gente classificar os ácidos é se eles têm ou não têm oxigênio. Se um ácido tem oxigênio na sua formulação, a gente chama ele de oxiácido. Exemplo, H2SO4, HNO3. Perceba que tem oxigênio nessa formulação. Agora, quando não tem oxigênio, aí a gente chama ele de hidrácido. Beleza? Exemplo disso, HCN, HF, exemplos de ácidos que não têm hidrogênio na sua formulação. Beleza? Tranquila essa parte de ácido, né? Bom, pessoal, agora a gente vai ver a parte aí das bases. A parte aí das bases. Bom, o que é uma base para nós? Base é todo composto que em água forma OH-. O que o H+ é para o ácido, o OH- é para a base. Beleza? Então, todo composto que libera o OH-, o íon hidróxido, é uma substância básica, ok? E a gente classifica também essas bases. Por exemplo, uma das classificações que a gente tem é pelo número de OH que essa base possui. Se essa base tiver um OH, ela é uma monobase. Exemplo, NaOH, KOH, AgOH. Só tem um OH na formulação. Se tiver 2 OH, aí nós temos uma dibase. Exemplo disso,
CaOH2, MgOH2, exemplos dessas bases. Daí nós temos também as bases que têm 3 OH-. Aí nós chamamos de uma tribase. Exemplo disso, o alumínio. Outro exemplo, uma base de ferro. Também tem 3. Aí nós também vamos ter, quer dizer, bases com 4 OH. Aí a gente chama isso aqui de tetrabase. Exemplo disso, o chumbo e também o estanho. Perceba que eles possuem 4 OH na sua formulação. Beleza? Outra coisa, pessoal, que é extremamente importante é a solubilidade das bases em água. A solubilidade em água. Isso a gente vai ter bases que são solúveis. Sabe aquelas substâncias que a gente dissolve na água e fica bem fácil de dissolver? Dissolve bastante, não fica nada no fundo? Então, é isso que é uma base solúvel. Quando que vai ser solúvel? Quando tem metais do grupo 1 da tabela periódica, ou seja, metais alcalinos terrosos, Nakalirube, né? Vocês estão até cansados já de ouvir eu falar sobre isso, né? Então, metais alcalinos, quais são os principais? Nakalirube. O grupo 2, que é o famoso senhor Megbaka, também falo bastante disso. Tá aqui, esses são os mais solúveis. Outro que também é muito solúvel, o NH4OH, beleza? Então, se tiver o Nakalirube, senhor Megbaka, e esse NH4 aqui na frente, são solúveis em água. E quando que vai ser insolúvel, ou seja, difícil de dissolver na água? O restante. Então aqui, ó, os demais. Os demais. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de exercício. NaOH, MgOH2, AlOH3, KOH, AgOH. Bom, vamos lá. Uma coisa importante, antes que eu me esqueça. O magnésio aqui é uma exceção, viu? Magnésio é uma exceção e pensa numa exceção importante para a questão de vestibular. Ele é um metal alcalino terroso, mas ele é insolúvel em água, ok? Muito cuidado. Então aqui só fica senhor Baca, beleza? Magnésio está fora. Vamos classificar essas substâncias aqui como solúveis e insolúveis, ó. NaOH. Bom, tem sódio, metal alcalino, solúvel. Mg, opa, exceção, aquela inseção dos metais alcalinos terrosos, insolúvel. Alumínio, ixi, metal alumínio não é nem alcalino e nem alcalino terroso, então é insolúvel. Insolúvel. KOH, opa, potássio, Nakalirube. Ah, então ele é metal alcalino, solúvel em água. Ag, prata, insolúvel, né? Não é metal alcalino e nem alcalino terroso. Então, insolúvel. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai ver agora também a parte dos sais, que é extremamente aí importante para nós. Só um adendo também aqui, voltando um pouquinho mais. Os metais alcalinos, pessoal, os metais alcalinos, eles são os mais solúveis de todos, ok? Isso é importante ressaltar, porque eles são os mais solúveis.
Ah, mas o senhor Baca aqui, o estrôncio, o bário e o cálcio é solúvel? É solúvel. Mas os metais alcalinos são os mais solúveis de todos. Guarda muito bem isso aí também. Se tiver uma questão ali de desempate, perguntando quem é o mais solúvel de todos, é um metal que seja metal alcalino ali na base. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aí dos sais. Um sal, pessoal, um sal, ele nada mais é do que um cátion, um íon positivo, certo? Um cátion, um íon positivo e um ânion. É um composto iônico normal, um cátion e um ânion junto. Isso que é um sal. A questão é, nós temos uma forma de classificar esses ácidos. Esses ácidos não, esses sais. Por exemplo, existe o tal do sal normal. O que é o sal normal? O sal normal, pessoal, é um cátion com um ânion e sem frescura. É só isso. Cátion, ânion, sem muita frescura. Exemplo disso, NaCl. Aqui também temos o KF. Ó, cátion, ânion. Cátion, ânion, sem frescura. Beleza? Aí nós temos o sal ácido, que também pode ser chamado de hidrogenossal. Hidrogenossal. O que são esses sais? Esses sais, eles têm um cátion, eles também têm ânion. A questão é que eles têm um hidrogênio perdidão no meio da estrutura iônica. Por exemplo, NaHCO3. Olha o hidrogenão perdido aqui no meio. É um sal ácido ou hidrogenossal. Aí nós temos o sal básico, que também pode ser chamado de hidroxal. Hidroxal tem o seu cátion, tem o seu ânion, mas a diferença é que ele tem um OH perdidão no meio da estrutura. E como é que a gente identifica? Por exemplo, ele vai ter lá BA, daí vai ter OHCl. Ó do nada aqui, ó. OH é um hidroxal ou sal básico. Aí nós temos o sal hidratado. Esse aqui é muito fácil identificar na fórmula. O sal hidratado, pessoal, é aquele que tem água. Tem cátion, tem ânion e umas moléculas de água ali perdido no meio da estrutura cristalina. A água faz parte da estrutura cristalina desse sal. Por exemplo, cloreto de cobalto 2 hexahidratado. Ó a molécula de água aqui, ó. Molécula de água. Então, sal hidratado. Aí também nós temos o sal duplo. O que é o sal duplo? É aquele que tem duas coisas positivas, pode ter duas coisas positivas, ele pode ter duas coisas negativas, então é duplo. Duplo, tem duas coisas. Por exemplo, a gente pode ter o NaKSO4. Potássio, potássio são as duas coisas positivas e o SO4 é o negativo. Ou podemos ter também, nesse caso aqui, o AlClF2. O alumínio seria a carga positiva e o cloro e o flúor as duas negativas. Então, sal duplo. Sal duplo. Tem duas coisas de alguma coisa ali. Beleza? Bom, e aí existe também, pessoal, uma classificaçãozinha que nós chamamos de alúmen. Esse alúmen também pode ser chamado de sal orgânico. O que são os sais orgânicos? Normalmente são os sais que têm um cátion e aí ele vai apresentar essa estrutura aqui. O, O,
C, e aí a parte orgânica, CH3. Essa parte aqui, ó, é um sal orgânico, beleza? É chamado de alúmen ou sal orgânico, beleza? Bom, praticamente é isso, pessoal, que nós temos que entender sobre os sais. Lembrando que um sal, ele nada mais é do que uma base com um ácido que reagiu entre si. Ácido e base forma sal e água, ok? Forma sal e água. E isso aqui é o que nós chamamos de reação de neutralização. Beleza? Neutralização. Base reagindo com ácido. Exemplo: NaOH, HCl. O que vai acontecer? Esse aqui, ó, OH é uma base. Esse OH se junta com o hidrogênio e forma água. O que sobrou? Potássio e cloro vão se juntar para formar o nosso sal. Então, uma reação de um ácido com uma base é uma reação de neutralização, ok? Então, resuminho rápido aí para a nossa prova. Estude bem, revisa aí certinho e a gente se vê amanhã.